Olá, jovens! Vocês conhecem o livro Deuses Americanos? Sim? Não? Bom, então vamos falar um pouco sobre essa incrível obra do mestre Neil Gaiman. Esse vídeo dá início à série Lendas das Letras, na qual falaremos sobre um autor e suas principais obras. Então vamos lá. Deuses Americanos foi publicado no Brasil pela editora Conrad, e já foi premiado como melhor romance por nada menos do que os prêmios Hugo e Nebula, prêmios equivalentes ao Oscar, são os Oscars da ficção literária. Recentemente, o canal Starz encomendou uma série de TV sobre essa trama e sobre esse cenário. E apesar dessa ser uma excelente notícia, eu aconselho a leitura do livro. O link para você comprar o seu exemplar vai estar aqui na descrição. Deuses Americanos traz o que Neil Gaiman tem de melhor, o realismo fantástico. Uma narrativa fácil e bem escrita, aliada ao conhecimento profundo de religiões, filosofia, deuses e cultura pop. Sobre a história do livro, posso dizer que nós acompanhamos a trajetória de um presidiário chamado Shadow. No início, a gente não sabe muito bem por que o Shadow está preso, mas sabe que seu maior sonho é voltar para casa, encontrar sua esposa e o seu melhor amigo, que inclusive lhe ofereceu um emprego para poder recomeçar a vida após o período na prisão. Mas poucos dias antes de concluir a sua pena, o Shadow recebe uma notícia, a notícia de que ambos, mulher e amigo, morreram em um acidente de carro. Bom, aí tudo começa a dar errado. Quando retorna para sua cidade natal, Shadow conhece um misterioso homem, chamado Wednesday, e o verdadeiro nome desse cara é um dos grandes mistérios do livro também. Vendo o estado que o Shadow está, esse cara, o Wednesday, tenta contratar o ex-presidiário para trabalhar com ele, como uma espécie de guarda-costas, já que o Shadow é um bom brigão e um cara forte. Mas por que ele precisa de um guarda-costas? Fica a pergunta. Bem, ele explica que uma guerra irá começar em breve. Uma guerra entre deuses. É claro que no começo ninguém acredita nessa doideira, mas a história vai te convencendo e explicando para o protagonista e o leitor o funcionamento desse mundo maluco. Quando falamos em guerra, não é uma guerra mundial entre países, mas sim uma guerra silenciosa entre facções. E sim, de fato, é uma guerra entre deuses, mas deuses que se passam por humanos e que estão escondidos entre nós. Nós passamos então a entender que para um deus existir, ele precisa ser amado, ele precisa da adoração das pessoas, é daí que vem a sua força. E hoje em dia, pouquíssimos deuses são adorados, e aqueles que um dia já tiveram o culto em seu nome, estão morrendo. São esses deuses esquecidos que irão lutar essa guerra, lutar contra os novos deuses adorados pela humanidade. Quer um exemplo de um novo deus adorado pela humanidade? Bom, internet, meus amigos. Esse é um dos mais fortes dentre os novos deuses, mas não o único. Por isso, Wednesday e Shadow saem em uma viagem de carro pelo interior dos Estados Unidos, em busca de encontrar e angariar os antigos deuses, para que esses antigos deuses possam lutar pela sua causa. Mas se estamos falando sobre deuses, no plural, o que inclui dezenas de mitologias, você pode se perguntar por que o livro se passa nos Estados Unidos e não ao redor do mundo. Bom, por dois motivos. O primeiro, e que é esclarecido durante a leitura, é que quando os Estados Unidos foram colonizados, incontáveis tipos de imigrantes se mudaram para lá, e ainda continuam se mudando até hoje, levando com eles a sua fé, e fazendo com que esses deuses se mudassem para lá também. Repara que provavelmente os antigos fiéis também permaneceram na antiga região. E sim, o deus também continuou por lá, então os deuses imigraram e permaneceram onde costumavam viver. Eu sei que parece um pouco confuso, mas vocês podem dar um crédito se tratando de deuses, né? O segundo motivo é que o livro carrega consigo uma forte crítica ao modelo socioeconômico americano, criticando a cultura de consumo, a perda da fé generalizada, o preconceito contra o próximo e o diferente que caminha do seu lado. E apesar de se preocupar com a repercussão do seu livro, pelo fato de ser um inglês escrevendo sobre os Estados Unidos, Neil Gaiman não teve problemas de criticar o país nas linhas que escreveu para deuses americanos. No entanto, essas críticas não são abertas, servindo como plano de fundo e talvez podendo, em alguns casos, ser interpretada como uma metáfora pelo leitor mais atento. Com relação aos deuses especificamente, eu me sinto na obrigação de dizer o quão delicioso pode ser a releitura de deuses antigos nesse cenário moderno. Você consegue imaginar o deus do trovão se tornando um alcoólatra? Ou Anubis, o deus egípcio da morte, trabalhando em uma casa funerária? Pois é, eu vou te deixar com essas duas imagens como um cheirinho das maravilhas de caracterização que foram colocadas nessa obra. Evitando os spoilers, eu posso dizer que Deuses Americanos é um livro cheio de bom humor e diálogos bem construídos, que vai te surpreender à medida que vamos entendendo porque um simples humano como Shadow acabou sendo colocado no meio da trama envolvendo deuses, os novos e os antigos.
Bem, jovens, não perca a chance de conhecer esse livro, que é uma das melhores obras de Neil Gaiman. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço!